Olá, senhoras e senhores, eu sou o Daniel, seu anfitrião na RISC-Com Brasil 2015, e agora nós vamos ver a palestra do Guilherme Muniz, que vai nos falar sobre as 5 falhas na implantação da NR18, uma norma muito utilizada na construção civil. Então, lembrando, pegue papel e caneta para anotar tudo que ele tem a dizer, feche todas as abas do seu navegador e desligue o seu celular. Até mais! Olá, eu sou o Guilherme Muniz e é um grande prazer ter você aqui assistindo a nossa palestra aqui neste grande evento que é a RISC-Com. Nossa palestra vai ter o tema hoje de as 5 falhas na implantação da NR18. Trouxe esse tema aqui que é muito interessante para todo profissional de SSMA presente na construção civil. Mas antes de começar, quero agradecer você e ao Daniel Veiga, organizador da RISC-Com, por abrir esse espaço para nossa equipe em prestigiar este grande evento e poder participar somando com conhecimento, que isso é o importante, que é o grande foco da RISC-Com, que hoje eu arrisco em dizer que está sendo o maior evento de segurança, prevenção existente hoje no Brasil e no mundo, por ser um evento que abrange global, certo? E totalmente gratuito a você. Esse espaço eu quero dedicar assim a todos aqueles profissionais de segurança do trabalho que nos buscam diariamente. Muitos colegas estão aqui, estão acompanhando todas as palestras na RISC-Com, certo? Eu adquiri também as palestras VIP, tá? Eu tenho todos esses pacotes. E parabenizar todos os colegas com suas palestras, pois o conhecimento é algo que não tem valor, não agrega valor, porque é incalculável. Eu não calculo o conhecimento que eu adquiro, eu não sei quanto é que eu posso pagar por isso, só sei que é muito investimento, eu invisto muito em conhecimento. Então, parabéns a todos os amigos, tá, que disponibilizaram esse tempo, tá, e fornecer isso aos nossos amigos prevencionistas, porque existe essa carência no Brasil e no mundo de transparência sobre essas informações, tá? Então, a RISC-Com está unindo tudo isso aqui e está de parabéns a todos vocês, tá? Sem mais delongas, eu quero dar início aqui à nossa palestra, tá? E as 5 falhas, vamos falar de 5 pontos. As 5 falhas na implantação da NR18. A NR18, pessoal, é um dos maiores normativos de segurança do trabalho existentes no Brasil, tá? A NR18 ela arrisco em dizer, a NR mais completa, pois ela abraça todas as NRs existentes hoje, tá? Nós temos 36, vamos abrir agora a 37, até o final do ano eu acredito que ela já esteja em vigor, mas a NR18 ela abraça todo o segmento produtivo, porque sempre tem algo produzindo, sempre tem algo a se construir. Então, é algo muito complementar, tá? Antes da gente iniciar aqui a nossa palestra, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Guilherme Muniz, tá? Sou diretor da Muniz Consultoria, fundador do portal Segurança e CIPA, tá? E já prestei serviços de consultoria em diversos segmentos produtivos. E o que eu sempre atuo, o que eu mais gosto de atuar, na verdade, é na construção civil, o qual atuo hoje, e sempre atuei em diversos estados do brasileiro, construindo diversas plantas químicas, petroquímicas, termoelétricas, grandes construções de grande porte, certo? E sempre atuei nesse segmento, o qual minha formação, eu sou técnico de segurança do trabalho, tá? E já sou hoje coordenador da Muniz Consultoria, diretor de uma consultoria que abrange o Brasil inteiro, certo? Vamos dar início à nossa palestra. Antes da gente começar a falar dos 5 pontos das falhas na implantação da NR18, eu quero que vocês entendam um pouco do mercado a que se implanta a NR18, que é na construção civil. No Brasil e no mundo, o setor da construção civil tem um papel econômico fundamental. O crescimento do setor é visto como um acelerador social e econômico do país, com
como a significativa geração de emprego no setor da construção civil agrega milhares de canteiros de obra instalados no Brasil em pleno processo produtivo. São gerados dados estatísticos preocupantes de acidentes nesses canteiros, das condições de trabalho dentro dos canteiros. Os empregadores focalizam em seus processos produtivos visando que a segurança do trabalho ela gera prejuízos escandalosos, demonstrando assim uma falta de conhecimento dessa aplicação da NR18. Pois é, pessoal, a NR18 ela não gera prejuízo, e sim, ela gera resultados positivos do começo ao fim dos processos produtivos. A adequação do canteiro de obras, de acordo com o normativo 18, gera satisfação durante todo o processo produtivo. Tá? Eu cito alguns aqui que são a redução da taxa de acidentes na empresa no canteiro de obra, o controle de perdas, controle de falhas, multas e interdições, melhora na qualidade de vida dos colaboradores, aumento da produtividade, novas licitações e convites de contrato, a imagem da empresa, a conclusão da meta. Tá? Isso são algumas das pequenas situações que uma boa implantação da NR18 dentro do seu canteiro de obra ela vai trazer para você, para a sua empresa. Certo? Então, tendo esses profissionais adequados, que tenham capacitação, qualificação e saibam fazer o gerenciamento e implantação da NR18 dentro do canteiro de obra, ele pode trazer essas situações e um leque de benefícios a mais para dentro da sua empresa, dentro do seu canteiro de obra. Então, a NR18 ela agrega todos esses valores dentro de um único normativo, certo? Então é muito interessante saber implantar e gerenciar esse normativo, pois é um dos mais importantes normativos de segurança do trabalho existentes no Brasil. Os profissionais implantadores da NR18, quem a gente conhece que pode, que deve implantar, deve participar da implantação da NR18. Gestores de projetos, são os engenheiros civis, engenheiros de produção, supervisores de produção, técnicos em edificações, tecnólogos em segurança do trabalho também estão inclusos nesse parâmetro, ok? É uma classe de profissionais que são novos no mercado, tá? Estão brigando ainda pela sua colocação dentro do setor produtivo, mas existem já esses todos profissionais atuando nos canteiros de obra, ok? 2, os principais, SESMIT, então Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, tá? NR4, certo? O SESMIT da empresa, Engenheiro de Segurança do Trabalho, técnico em Segurança do Trabalho, é o primeiro profissional a começar a implantar a NR18, técnicos em meio ambiente, e participam também, né, os outros membros do SESMIT também, que são responsáveis também por ajudar a implantação, que é o médico do trabalho, a técnica de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho. Esses profissionais que compõem o SESMIT, segundo a NR4, certo? Também são responsáveis pela implantação da NR18. São profissionais, esses profissionais citados, eles devem ter total conhecimento da NR18. Uma falha muito grande na qualificação dessa mão de obra. Hoje o engenheiro, qualquer engenharia, tem a cadeira de segurança do trabalho, mas esse profissional não agrega esses valores à sua formação. Então, ele deve agregar esta formação de segurança à sua carreira. Certo? Imaginem só, um engenheiro para projetar um canteiro de obra, ele projetou ali, fez a planta baixa ali do canteiro de obra, das instalações, para colocar no PCMAT da empresa. Mas esse engenheiro nunca viu a NR18, ele vai perder tempo consultando uma consultoria ou um técnico de segurança do trabalho para fazer isso. Para saber o que? Do projeto, pé direito, quanto é de rodapé, os normativos técnicos da NR18, as exigências da NR18 para fazer adequadamente o dimensionamento desse layout do canteiro. Pergunto, por que esse profissional não busca já se adequar e entender na prática como esse normativo funciona?
Ele deve fazer isso, agregar esses valores. Ok? Então vamos às nossas 5 falhas na implantação do canteiro de obra. Ok? No cronograma da obra. A primeira falha do profissional na implantação, com o cronograma de obra. Nós temos aqui, no centro do nosso cronograma aqui, o cronograma. Ao redor do nosso diagrama aqui, nós temos a gerência, o pessoal do planejamento, a produção e o SESMIT aparecendo mais uma vez. Okay? Vejam que o nosso diagrama está em um ciclo combinativo, mas as duas ligações, o planejamento e o SESMIT, estão tocando no cronograma. Certo? A gerência e a produção fazem esse ciclo, certo? Ou seja, a pessoa responsável pelo SESMIT, ou seja, melhor dizendo, o setor responsável pela implantação da NR18 deve estar ligado diretamente ao cronograma da obra. Não pode iniciar um projeto sem antes acompanhar o cronograma da obra. O pessoal da gerência, da produção e da execução, eles seguem diariamente afindo esse cronograma da obra. Estão antenados, mas o profissional responsável pela implantação da NR18 nunca se preocupa com isso. Como eu vou planejar a segurança do trabalho dentro das condições de segurança, assim melhor dizer, dentro do canteiro de obra, se eu não estou antenado no cronograma da obra? É a primeira falha aplicada na NR18, certo? Porque vamos ver aqui mais à frente. Vejam bem, a imagem aqui não é para você observar. Essa imagem aqui, do lado esquerdo, ela é um modelo de um cronograma de obra a ser executado, essa edificação aqui na frente, certo? Essa edificação, para ter sido pronta, ela, antes dela estar nesse estado pronto, ela tem que ser seguido passo a passo esse cronograma da obra. São todos os passos a serem feitos dentro do canteiro de obra. Vamos ver aqui, entender melhor. O cronograma de obra, ele tem seu passo a passo a ser feito. Serviços preliminares, fundação e estrutura, supraestrutura, 4, concreto, alvenaria, esquadrias, madeiras, etc. São vários cronogramas, certo? Nós temos aqui 18 passos nesse cronograma aqui. E vamos entender melhor esses passos. Nós temos aqui um modelo de cronograma de obra, serviços preliminares. Vamos ver o porquê que o errado não seguir o pessoal responsável, o profissional responsável pela implantação da NR18, o porquê que ele deve seguir passo a passo esse cronograma dessa obra. 1. Serviços preliminares. Aqui está do dia 24 de 8 de 2011 a 31 de 8 de 2011. 7 dias úteis, serviços preliminares. Nesses serviços preliminares, já é para o pessoal começar a fazer o primeiro passo, comunicação prévia da obra. Primeiro passo da NR18, fazer a comunicação prévia da obra. Geralmente, a pessoa responsável pelo SESMIT, pela implantação da NR18, ele nunca está antenado no cronograma da obra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a comunicação prévia da obra quando chegar por aqui no piso. Lá saiu da terraplanagem. A obra já está acontecendo. O canteiro de obra já está em pleno processo produtivo. Aí o cara vai lá e fazer a comunicação prévia da obra. Ainda faz errado, certo? Ainda faz ela errado porque ele chega lá, ele vai comunicar que tem tantos funcionários, só que aí, bem aqui no cronograma aqui, eu vou ter um pico de, tipo, ele comunicou que tem 500 pessoas no canteiro de obra dele. Mas na verdade, bem aqui, vai ter um pico de 1.500 pessoas. Assim por dizer. Porque ele não está antenado nesse cronograma da obra. Ok? Vocês vão ver também, eu vou mostrar para vocês aqui, que esses 5 erros, um vai puxando o outro. Se eu erro aqui no quinto, já vou puxar o quarto, terceiro, segundo, primeiro. E assim vai uma cadeia de erros, certo? Deixando o meu canteiro de obra mais caro, a implantação é um desastre. Assim, vamos descobrir o porquê que isso deve ser levado a sério, e ter esse conhecimento é fundamental para todo o processo produtivo. Vamos lá. Se eu
não acompanhei o cronograma da obra, automaticamente eu não vou ter também um controle da minha documentação. Vamos ver lá na frente, tá? Deu para entender aqui o quinto erro, o porquê que eu devo seguir afindo esse cronograma de obra. Vamos entender mais na frente e vou voltando aos erros, para a gente ver como um puxa o outro. Não acompanhar o cronograma de execução da obra pode acarretar uma série de problemas graves para todo o empreendimento, sendo eles: 1. O embargo e interdição da obra. 2. Falhas nos processos de segurança. Falha no controle de perdas, certo? O custo vai lá para cima. 4. Que ninguém quer, o canteiro com acidentes. Vai gerar acidente. 5. Perca da produtividade, certo? Eu vou deixar esses 5 pontos negativos aqui para você entender, certo? A falha na implantação da R18, não cumprimento, não seguir o cronograma da obra, essas 5 falhas. Vamos ao nosso quarto erro, documentação legal. Lembra que eu falei agora no quinto erro? Um que vai acarretar, um vai puxar o outro. Um já estava falando da falha na documentação, seguir o passo a passo do cronograma. 4. Vamos ver os nossos erros na documentação legal da obra. A documentação legal pela NR18, pessoal, é o PCMAT, certo? Nós temos o PCMAT, onde fala na NR18. A NR18 ela fala do PCMAT, conforme nós temos nosso diagrama aqui. Nós temos um diagrama com algumas documentação, né? O Programa de Condições de Meio Ambiente da Indústria da Construção, sendo aqui o PCMAT. Nós temos o PPRA, nós temos a LTCAT e o PCMSO. E no centro, procedimentos de trabalho. Vamos lá. Primeiro tabu. A pessoa começa o canteiro de obra lá, ele vai, o profissional lá de segurança, ele inventa logo de fazer um PPRA. Certo? Primeiro erro. Ele não seguiu o cronograma da obra, ele não sabe se ele vai fazer PRA, se faz PCMAT. O PCMAT ali, na norma, diz que ali a partir de 20 já tem que ter um PCMAT. Sei lá, vamos entender melhor o que é. Se eu estou no setor da construção civil, estou implantando a NR18, pessoal, eu já tenho que ter um PCMAT. Na NR18 não fala em PPRA. PPRA não fala na NR18, PPRA fala na NR9. É outros processos produtivos, são outras condições. Se eu tenho um PCMAT, eu não preciso obrigatoriamente ter um PPRA. O PCMAT ele substitui o PPRA, pois é um documento mais completo, é um documento mais amplo do que o próprio PPRA. Não me desobriga assim, eu não preciso ter. Se quiser, vai da empresa, é um gasto desnecessário. Por isso, gerenciar a NR18 é fundamental. PCMSO tem que ter, é obrigatório, porque uma documentação puxa a outra. Eu elaborei meu PCMAT, automaticamente o médico já tem capacidade e informação suficiente para elaborar o PCMSO da obra, daquele empreendimento, da empresa, e para executar os exames médicos. Mas isso porque eu acompanhei o meu programa de obra. Isso tem que ser no início. O PCMAT ele não pode ficar pronto no final do projeto, muito menos o PCMSO, e sim no início do projeto. Porque eu tenho as minhas preliminares do cronograma, eu tenho um tempo para fazer isso. Eu segui o passo a passo do meu cronograma, então não tem culpa. LTCAT, ele é um documento para laudos técnicos, certo? Ele não é um documento de obrigatória da AFIN, depende do meu projeto, vai depender muito do meu canteiro de obra, da exposição aqui eu estou, meus funcionários estão, certo? Aí ele torna-se obrigatório eu poder elaborar os laudos de salubridade e periculosidade do documento. Vamos aqui à frente. Vejam só a cadeia produtiva dos meus documentos. PCMAT. Automaticamente, se eu já tenho o PCMAT, eu vou conseguir elaborar com informações meu PCMSO. Se eu tenho o meu PCMAT, meu PCMSO, automaticamente eu tenho informações suficientes para fazer a minha LTCAT. Se eu tenho a minha LTCAT, eu tenho informação suficiente para emitir o PBT.
para quem não sabe, o perfil profissional previdenciário, ele é obrigatório desde 1994, entrou em vigor. Todo colaborador, no final da sua vida laboral dentro da empresa, do seu projeto, ele foi demitido, ele precisa sair de lá com o seu PPP, certo? E se eu tenho o PCMAT, o PCMSO, o TCAT e o BP, automaticamente eu consigo também já informações suficientes para elaborar os procedimentos dentro do meu canteiro de obra. Então, esse ciclo de documentação precisa ter uma gestão. Esse ciclo de documentação ele precisa ser bem gerenciado. Ele precisa acompanhar o passo a passo do andamento do meu canteiro de obra. Então, essas informações devem ser contidas dentro dessa implantação da NR18, porque são os passos da NR18 devem ser bem seguidos e bem gerenciados. A gestão dessa documentação. Entender o processo de gestão e gerenciamento da documentação de segurança, saúde e meio ambiente é fundamental no processo de implantação. Gerenciar e elaborar no prazo certo análises globais seguindo o cronograma dos programas e procedimentos. Meu PCMAT tem um cronograma anual a ser seguido. Não é só elaborar a documentação, mas também acompanhar o passo a passo dessa documentação, que ela me pede, o meu PCMAT, meu PCMSO, o PPIA. Eu preciso seguir o cronograma anual e revisar esses documentos anualmente. Ou lembrando, o PCMAT e o PCMSO, se eu tiver qualquer alteração no meu cronograma da obra, algo que não foi previsto, eu preciso também fazer a revisão da minha documentação. Algo que o profissional de implantação não se preocupa, porque ele não tem essa gestão da documentação. Ele não consegue fazer essa gestão. Respeitar e cumprir os cronogramas anuais, isso é fundamental. Gerenciar o cumprimento e conservação dos arquivos, ter isso ao meu alcance, conforme a legislação mostra aí. No computador, nós temos uma era digital, eu tenho que ter tudo isso ao meu alcance fácil. Então, tenha essa ciência, aprendam a fazer essa gestão, tenha tudo na sua mão, tudo na prática, tudo de forma fácil. Isso é fazer gestão dessa documentação, certo? Ter tudo arquivado, tudo isso fácil, o acervo de documentação de forma clara e objetiva para que qualquer pessoa dentro do setor possa achar o necessário, o que procura. Certo? Eu costumo muito utilizar metodologias de arquivologia para fazer esses procedimentos, certo? De arquivos, para que eu não me perca. Isso tem que ser diariamente feito um cheque, certo? Isso tem que ser diariamente, tem que estar colocado isso em xeque. Eu não posso me perder durante a implantação da NR18. Eu não posso perder, chegar num ponto e dizer assim, cara, onde eu parei, alguém tem que dar continuidade. Se não for você, alguém tem que chegar e dizer assim, pô, tá aqui está o final da corda, aqui onde eu vou emendar a corda e continuar o trabalho. Não pode se perder. Vamos ver, ok. O ciclo de vida do gerenciamento de projetos. Fase de entrada. Nós temos aqui a fase de entrada, no início do projeto. Processo de iniciação, que é a implantação da NR18. Certo? Processo de planejamento, planejar o círculo. Projeto de execução, executar os procedimentos da NR18. Certo? E monitorar. Enquanto esse ciclo de vida está circulando, eu tenho que monitorar esse controle, fazer o controle de monitoramento. Certo? No final, enquanto essa roda de procedimentos está circulando, ela vai ter que sair no final do projeto. O encerramento. Se eu tiver todo esse arquivado bonitinho ali, feito passo a passo, no final do projeto eu preciso dar baixa nessa documentação. Eu preciso finalizá-la. Preciso finalizar esse processo. E nesse final, se eu tiver feito tudo certo, no final eu consigo, né, fechar. Ou, se nesse círculo chegar os órgãos competentes, fiscalizadores desses processos, o Ministério do Trabalho, os sindicatos, o DRT em si, né, chegar a fiscalizar, eu tenho que ter tudo isso nessa roda, esse ciclo, sem parar, em perfeito estado,
para que eu possa apresentar tudo isso aos meus órgãos competentes fiscalizadores. Ok? Ó, falamos de cheque, um puxa o outro. Cheque de verificação. Fazer um checklist de verificação da NR18 durante o processo de implantação é fundamental, certo? Realizar esse cheque. É fundamental realizar um cheque de verificação da implantação da NR18. Dessa forma você terá certeza de não estar pulando nenhuma etapa do planejamento de implantação e do gerenciamento do normativo. É muito simples. É muito simples. Existem vários cheques da NR18. Eu posso até disponibilizar para vocês esse cheque. Mande um e-mail para mim no final aqui da palestra, eu chamei e-mail. Entrem em contato comigo, peçam esse cheque da NR18. Eu envio com maior gratificação. Minha equipe aqui vai mandar para vocês com muita satisfação esse cheque da NR18. E eu tenho um cheque de todos os normativos de segurança do trabalho, certo? Mas o da NR18 é muito interessante. No momento de implantação, está fazendo esse cheque, para verificar se você não está pulando nenhuma etapa, porque o normativo da NR18 ele é o maior normativo de segurança. Ele é muito extenso, então é muito comum a pessoa pular etapas. Chegar lá na frente e falar assim, cara, eu não fiz isso, eu me esqueci disso. É muito fácil chegar no canteiro de obras ali e você tá ali plantando o NR18, chegou lá na frente e fala assim, cara, eu não fiz a gestão de combate a incêndio dentro do canteiro. Nossa senhora, eu perdi esse passo e está até no PC Mate. Meu Deus, o que eu vou fazer? Agora é tarde para chorar. Certo? Então, vamos fazer tudo passo a passo, elaborando pelo cheque, sem pular etapas. Vamos ver. Cheque diário das atividades. Outro um item muito importante, otimizar. Realizar um cheque diário das atividades envolvido pelo SESNIT otimiza a produtividade na implantação da NR18 e gera mais eficiência a produtividade dos profissionais de SSMA. Os profissionais que compõem o SESNIT, responsável pela implantação da NR18, eles precisam ter um acompanhamento, porque eles também precisam entender. Não é só o coordenador da equipe, não, mas eles precisam entender, cada pessoa que compõe o SESNIT, entender a ciência do que estão fazendo. Assim você aumenta a produtividade dessa mão de obra, certo? Dessa forma, você controla as atividades envolvidas pela equipe, de forma a garantir eficiência na implantação. Vejam esse gráficozinho desse bonequinho aí na imagem, certo? Duas pessoas perdendo tempo na produção, sendo que uma pessoa pode fazer o trabalho das duas. Se essa pessoa tiver tiver proficiência no que está fazendo. É isso que essa imagem quer dizer. Então, se você otimiza, dá esse conhecimento. É muito comum você chegar no técnico de segurança e dar uma APR para ele, ele cai no campo, lê aquela APR para a frente de serviço e ele não sabe nem o que está fazendo. É muito comum que está acontecendo isso, não sabe nem por que ele faz um checklist dos extintores de incêndio no campo. Por que ele faz uma verificação, ele libera uma permissão de trabalho na frente de serviço, ele não sabe por que ele faz isso. Ele sabe que ele é um robô. Você pediu para ele fazer, ensinou como é que ele preenche o formulário, ele cai no campo e faz. É muito comum. Então, é uma equipe de trabalho. Então, todo mundo precisa estar envolvido nesse ciclo produtivo. Aí você otimiza a sua frente de trabalho. Ó, acabei de falar, um puxa o outro. Cheque. Segundo erro, vamos falar do segundo erro agora. Qualificação. Acabei de falar que é muito comum os profissionais não terem conhecimento. Então, pessoal, qualificação, ela está puxando o terceiro item. Vejam bem só. Para implantar a NR18, você deve estar preparado. É o que nós estamos conversando aqui. Muitos de vocês que estão ouvindo essa palestra nesse momento devem estar assim, de olhos antenados, assim, poxa, eu sempre trabalhei na construção civil, mas nunca me antenei para esses 5 pontos que estão sendo falados aqui nessa palestra. Eu nunca me antenei que esses itens, realmente, naquele projeto que eu trabalhei passado, me assusta, porque então foi nisso que nós erramos. É muito comum, eu estou falando para vocês porque tudo isso eu já passei. Eu passei por muito isso, passo até hoje em muitos projetos. Então, são 5 falhas muito comuns.
certo? Para a implantação da NR18, você tem que estar preparado, tem que ter uma qualificação à parte, não é só técnico de segurança, é só ser engenheiro de segurança, não. É só ser engenheiro civil. Tem que ter uma qualificação na NR18, tem que ter um pós-técnico, tem que fazer um curso preparatório só desse normativo, certo? Um gerenciamento desse normativo, você é um gestor da NR18. Precisa você fazer, sim, um curso de aprimoramento profissional para estar implantando esse normativo. Não é todo profissional de segurança ao meio ambiente que está preparado para implantar a NR18. 2. A falta de qualificação profissional é um responsável direto pela falha na implantação da NR18. A falta de qualificação gera total desconhecimento da NR18 e seus passos de implantação. Tem profissional de segurança do trabalho que eu conheço, que estão aí muito tempo no mercado e não conhecem esses passo a passo de implantação da NR18. Já ouviram falar, já fizeram comentário da NR18, mas não conhecem o passo a passo da NR18. O normativo, muito antigo, muito completo, é o primeiro normativo tripartite. Então, é um normativo muito amplo para ser conhecimento. Certo? Para você ter uma ideia, eu estudo esse normativo já tem quase 10 anos. E eu não sei ele todo, é um normativo muito amplo. Certo? Eu não sei, ele é um normativo magnífico, certo? A NR18. Procurar o profissional certo para o trabalho pode reduzir muito o custo, certo? Por isso que eu falo, tem que se qualificar antes de entrar no mercado. A hora é agora. Na hora de execução, eu falo muito para o pessoal. Pessoal, aqui não é a hora de aprender, aqui é a hora de executar. A hora de aprender era na sala de aula, quando o professor pedia para vocês abrirem a NR18 lá, abrir lá o livrinho lá da norma, lê aquilo ali, procura a norma comentada, procura a norma seca, lá, nua e crua, abre o portal do MTE, baixa o normativo, estude ela, procure apostilas comentadas sobre a NR18, faça um curso de NR18. Quando o cara falava aquilo lá ali era hora de aprender. Na hora, lá, a empresa não quer que você aprenda, ela quer que você execute, você implante, que você dê resposta para ela, porque o seu gestor ele precisa de pessoas que dêem resultado. Então, ter um profissional certo para fazer aquilo vai reduzir custo. Ele vai dominar a equipe, ele vai implantar. Então, esses bonequinhos aqui são pessoas que são destinadas ao mercado. Então, o conselho, se qualifique. Vocês estão aqui porque vocês estão querendo aprender algo novo sobre a NR18. Parabéns! Isso é o que vale. Conhecimento, como eu falei no começo aqui da palestra, conhecimento é algo que não tem valor, e a gente não consegue medir o valor do conhecimento que você adquire diariamente. Então, procurem cursos de NR18, façam um curso, aproveite um pequeno minuto do seu dia, dedique meia hora do seu dia para fazer isso, tá? Tem diversos cursos aí disponíveis no mercado, ok? E nosso campeão, certo? Nosso campeão de erros, análise de risco. Isso mesmo, NR18, análise de risco, nosso erro maior. Porque muita gente não entende o que é essa análise de risco. Pessoal, tudo se baseia em segurança do trabalho e na análise de risco. Se você pegar da NR1 até a NR36, que nós temos até o ano 37 no final do ano, ok? Tudo se baseia em análise de risco. Tudo termina na análise de risco. Nós podemos ver aqui as imagens, tudo isso. Toda essa implantação da NR18 se baseia na análise de risco. Vamos lá, do erro 1, do cronograma de obra. Tudo isso é planejado em cima da análise de risco. Nós temos aí a documentação da obra, tudo ela, PCMAP, tudo isso é referente à análise de risco. Certo? Cheque de verificação da NR18, referente à análise de risco. Tudo isso, a qualificação profissional também se baseia na análise de risco. Tudo isso se baseia na análise de risco. Tudo. Então vamos entender melhor o que é. Pessoal, toda metodologia aplicada na implantação se resume na análise de risco.
Eu desenvolvi esse gráfico aqui, você vê só análise e risco. Eles se equiparam, são equivalentes, são equiparados aqui. Esse gráfico ele quer dizer isso. É análise e risco, certo? Um puxa o outro, um está ali se equilibrando então, e tudo se resume a isso. Saber fazer uma boa análise de risco na implantação da NR18 é fundamental para o sucesso dessa implantação e gerenciamento normativo. Como fazer isso? Usar metodologias conhecidas aí já, tem muitas metodologias. Por sinal, alguns profissionais já têm tanto conhecimento em segurança do trabalho que eles mesmos criam algumas metodologias. Como eu tive a oportunidade de criar chamado Peão, né? Foi numa obra aí de barragem, a gente não utilizou nenhuma metodologia conhecida, a gente desenvolveu uma nova, só nossa lá. Temos a metodologia Peão, né? Pelo grandes amigos da construção civil, que os colaboradores, mas a gente conhecia antigamente como peões, né, de obra, e eles gostam disso. Então a gente intitulou, né, essa metodologia como Peão. Mas não vou falar dela aqui hoje com vocês, deixarei para uma próxima palestra esse movimento e irei falar aqui sobre as metodologias conhecidas que foram até abordadas pelos nossos amigos aqui na RISC-Com, né? Nós vamos falar aqui das metodologias, né, de APP, RASOP e APR, certo? Análise preliminar de perigo, né? A APP é muito conhecida, isso é uma metodologia mais comum utilizada no Brasil. Nós temos a RASOP, né, que é o estudo de perigos e casos, né, no caso, estudo de perigos de operabilidade, né, RASOP. Nosso amigo Daniel Weger, né, ele é especialista em RASOP, né, tem até um curso oferecido por ele de RASOP, 100% online também. Então é um curso maravilhoso, muito amplo. E a nossa famosa APR, Análise Preliminar de Risco. Eu comentei passadamente que muitos profissionais só pegam essa APR, cai no campo aí, enche um papel de rascunho, rabiscos, e acham que estão fazendo uma análise de risco. Mais uma vez, precisam ter conhecimento e aprender na raiz a metodologia a ser aplicada por cada documento desse. Vamos entender melhor APP, né? O objetivo, análise preliminar de perigo, APP, é uma metodologia indutiva estruturada para identificar os potenciais perigos decorrentes das instalações de novas unidades e sistemas ou da própria operação da planta que opera com materiais perigosos. Ela é uma análise de perigo, em implantações novas também e de plantas já em operações. A aplicação dela, essa metodologia pode ser empregada para sistemas em inícios, desenvolvimentos ou em fase inicial do projeto, quando apenas os elementos básicos do sistema e os materiais estão definidos. Pode também ser usada com revisão geral de segurança de sistemas, instalações já em operação, como a gente comentou. Então, vejam bem, essa aplicação da APP, você precisa entender a ciência dessa empregabilidade, dessa metodologia. Por isso eu falo, puxando um ao outro, olha só, análise de risco, capacitação. Você está capacitado para implementar esses procedimentos dentro da empresa, certo? Puxa o nosso segundo erro, tá? Você tem que estar capacitado para isso. Estude, procure se qualificar, vá atrás, aprenda algo novo, certo? Isso é fundamental, você ter essa proficiência. Está vendo como a implantação da NR18 não é fácil? Viu como esses erros não é nada fácil. Então, ter esse entendimento da análise de risco, dessas metodologias, aprender essa mesma metodologia nova, isso é fundamental para a implantação. Vamos ver o que é a RASOP. A técnica denominada estudo de perigo e operabilidade, RASOP, né, um procedimento, certo, americano, certo, visa identificar os problemas de operabilidade de uma instalação de processo, visando
metodicamente o processo da unidade. Ó, veja bem, é uma análise de risco mais metódica, mais criteriosa, as obras. Ela vê passo a passo da implantação da análise de risco. Rasopper é uma ferramenta, certo, de análise de risco em que ela verifica todos os passos da atividade da planta em operação para que vejam essa análise, saia na frente e verifique todas as condições a ser executadas naquele ciclo de trabalho. A aplicação da técnica Rasopper, como é uma da metodologia estruturada para identificar desvios operacionais, pode ser usada na fase do projeto de novos sistemas, mas também ela pode ser usada em planta já em operação. Ou seja, se eu estou implantando o processo do meu canteiro de obra, é uma ótima ferramenta a ser utilizada, porque ela vai ver todos os desvios, vamos trabalhar em cima de desvios, certo? Então, eu identifiquei um desvio, eu consigo neutralizar o risco, eu consigo trabalhar em cima dessa ferramenta, eu consigo neutralizar as condições seguras em que meu colaborador vai estar. Então, é uma ferramenta de análise de risco perfeita, certo? E muito complexa de se estudar. Então, faça um curso de Rasopper. O Daniel, como eu comentei aqui, o Daniel Veiga tem esse curso e, por sinal, acho que é o melhor curso que eu já conheci sobre Rasopper, certo? Já fiz outros, certo? Aí tive a oportunidade de fazer algumas conferências, fiz curso de Rasopper, mas sinceramente o do Daniel aqui é de parabéns, certo? Vários palestrantes aqui concordam comigo, já passaram pelo curso do Daniel, então é o melhor que eu já vi até hoje, então eu indico bastante, tá? Entre no site aí da Rasopper, né? rasopper.com. Então vejam os vídeos de palestras do Daniel, acompanhem isso e verifiquem as condições para que você entre em contato com ele, para que você vejam esse curso e se qualifique e entendam a metodologia de análise de risco para implantação da NR18. Vejam bem, qual seja a metodologia aplicada, deve-se planejar e agregar os seus valores contidos na NR18, tá? Para prevenir os riscos existentes em cada atividade, respeitando as existências legais do normativo. Estamos chegando ao final dessa palestra, certo? Mas essa frase, ela quer dizer o quê? Alguns canteiros de obras em que trabalhei, o pessoal agregou tantas informações lá de fora, do exterior, trouxeram informações de segurança de lá, porque lá o normativo de segurança é assim, mas vamos entender bem, nós temos nossos normativos de segurança brasileiros, nós não podemos fazer nada que infrinja uma lei. Então a NR18 é uma lei, é um normativo. Então eu não posso trazer valores que agreguem e desmereçam, ou seja, reduzam as condições mínimas de segurança que a NR18 pede, porque a normativa ela fala muito bem claro, essas são as condições mínimas a serem implantadas dentro do seu canteiro de obra, ou seja, eu não posso reduzir essas condições, e sim aumentá-las, certo? Como a gente vê muitas empresas, a NR18 ela fala que trabalho em altura, todo trabalho acima de 2 metros, mas tem empresa que coloca isso a 1,80, a 1,60. Então, aumentando a margem de segurança e nunca reduzi-la, ok? Então, verifiquem bem essas metodologias de análise de risco e vejam, comparem isso com o normativo, certo? Nunca desrespeitando o que a NR18 pede, sim otimizando sim o que ela pede, ok? Então, eu quero agradecer, muito obrigado por estar até aqui até o presente momento conosco, ter acompanhado a nossa palestra sobre as 5 falhas na implantação da NR18, tá? Meu nome é Guilherme Muniz, mais uma vez, sou o fundador do portal da MCAD. Meu contato está aqui, contato@mcad.com. Pode entrar em contato comigo, bater um bate-papo, certo? Meu WhatsApp aqui é o 085-98812-2722. Pode me chamar, tirar dúvidas,
certo? Estou sempre disponível para qualquer assunto relacionado à segurança do trabalho, certo? O meu Twitter, @mc_ead. Estou aqui sempre presente. Acesse o nosso portal da mcad.com, veja nossos cursos disponíveis, tá? Para o mercado de trabalho. Estamos sempre disponíveis para escutar, ouvir, interagir junto com vocês. Ok? Espero ter levado vocês informações claras e objetivas e que isso sirva e agregue valores ao seu dia a dia de trabalho, tá? Obrigado mais uma vez por estar até aqui conosco, tá? Forte abraço. Tchau. Olá, senhoras e senhores. Espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RISC-COM Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RISC-COM. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!